perdão, né, nós estamos falando que é um dos sentimentos mais complexos e libertadores, né, que o ser humano vivencia. Na Bíblia existem muitas passagens sobre o perdão, né? Quem já teve a oportunidade de ler o Novo Testamento, principalmente, vai ver muitas passagens sobre o perdão. No próprio Pai Nosso, né, a principal oração que Jesus nos ensinou, ele fala, né, num dos versículos, perdoai, né, nós pedindo ao nosso Pai Criador, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então aqui Jesus aborda dois aspectos do perdão, né? O de pedirmos o perdão a Deus, né? Ou a outrem, nesse caso a Deus, e nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, né? Então, dois aspectos do perdão. No decorrer dessa conversa de hoje, nós vamos ver, na verdade, três. Esses dois, o ato de pedir o perdão, de perdoar e o perdão de si mesmo. Uhum. Então, vamos continuar. Mas vamos entender o que é o perdão. Primeiro, perdão é a mesma coisa que desculpa? Desculpar? Perdoar e desculpar é a mesma coisa? Qual é a diferença? Alguém palpita? Você desculpar, você deixa pra lá. Você perdoar, você esquece. Perdoar é esquecer, na sua opinião? Perdoar é com amor e desculpar é momentâneo, eu acho. Você acha que é mais assim? Parece perdoar e desculpar, tem um que parece que é mais intenso do que o outro? Desculpar parece que é mais assim, erros mais banais, assim, né? E o perdoar realmente é aquela ofensa que pega mais fundo, né? Segundo nosso amigo Wikipedia, o perdão significa o quê? O processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa, ou seja, o perdão é parar de ter raiva, né, contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, de diferenças, de erros ou fracassos. Todos na mesma página, então, compreendendo o que é o perdão? Perfeito. Aqui vai a primeira pergunta para vocês. Quem aqui, eu quero que levante a mão, quem aqui já perdoou uma falta realmente grave? Aquela que pegou fundo e você conseguiu, hoje você vê que você perdoou aquela ofensa. Levanta a mão quem já perdoou uma ofensa grave. Será que é mais da metade? Ok, tudo bem. Quem aqui já foi perdoado por uma... pisou na bola feio e foi perdoado? Teve coragem, foi lá e pediu perdão. Olha, eu acho que o perdoou ganhou daquele que tomara que seja porque vocês não tenham pisado na bola, ou que não tenham pedido perdão. Tomara. Qual é mais difícil, na opinião de vocês? Ser perdoado. Ou seja, o pedir perdão é mais difícil. Eu acho que não pedir, assim, eu vejo que porque perdoar depende de ti. E ser perdoado não é uma coisa que depende de ti. Então tu fica meio assim, meio se sente meio impotente numa situação que não depende mais de ti. Tipo, tu já pisou na bola e agora tu pode pedir perdão, pode fazer o que for, mas depende da pessoa. Eu acho que é as duas. As duas tá na mesma balança? Porque cada um tem o seu, Mesmo ação né, de prós ambos e os lados. cons, assim. Porque também é difícil perdoar, né, quando é alguma coisa muito, assim, grave, né? Tipo assim, é difícil perdoar, tipo assim, você apagar todos os sentimentos que você tem na pessoa e perdoar, assim, é difícil. Não é qualquer um que vai, tipo assim, é bem difícil.
Mas também ser perdoado também é bem difícil, porque depende da outra pessoa. Aí a pessoa vai ter um pensamento ruim sobre você, né? Se ela não te perdoar. Então, Se ela te perdoar, perdoou. Bola pra frente. Perdoar, Mas sabe uma coisa do perdão? Difícil é você perdoar sem condicionar. Ah, Porque muita gente perdoa, fala assim, eu perdoo aquela pessoa, eu nunca mais quero ver. É. Eu nunca mais quero ver. Então, quer dizer, a pessoa perdoa, não perdoa, ela condicionou o perdão. Isso não é tão fácil. E outro fato do perdoar, tem gente que precisa que a pessoa venha e peça desculpa para você perdoar. Isso também é perdoar condicionalmente, né? Então você veja, às vezes você perdoa, às vezes a gente consegue perdoar sem que a pessoa necessariamente venha e reconheça o erro, né? Então aí é outro aspecto também do perdoar, né? O Weber estava falando aí, não condicionar. Por exemplo, se o marimbondo te morde, ou te dá uma picada, você perdoa o marimbondo, mas você não vai dar mole pra ele, não vai ficar perto do marimbondo, né? Você perdoa ele. E nós vamos abordar um pouquinho mais disso também. Eu acho também que perdoar é diferente de fazer de conta que não aconteceu. Né? Tipo, ok, perdoa, não é que tu não vai mais falar com a pessoa, mas aquilo aconteceu, ninguém pode apagar. De repente tu vai te comportar diferente, mas enfim, acho que a ideia do marimbondo é bem isso aí. Uma boa analogia. Tu não vai lá matar o marimbondo, mas também não vai mais chegar perto dele. É uma ótima analogia. Então vamos continuando. Ótimos aspectos. Então vamos analisar um pouquinho um dos maiores geradores mais comuns da mágoa ou da raiva, que consequentemente, né, nós vamos falar em relação ao perdão. Traição. Então aqueles que levantaram a mão, seja por ter perdoado ou ter pedido perdão, quantos de vocês já sofreram uma traição? Não necessariamente, não somente conjugal, mas pode ser uma traição de negócio, pode ser uma traição familiar. Então, quem aqui já passou por uma situação de traição? Tudo bem. Mentira, né? Que de uma forma ou de outra pode ser considerada uma traição, né? Mentira. Abandono. Alguém já passou por uma situação de abandono? Pode ser, né? De pai, de mãe, na terceira geração, abandono dos próprios filhos, né? Aqui, essa é pesado também. Agressão física e ou emocional, né? Esse impacta também bastante. Perda, né? A perda de um ente querido, né? Tem muita gente que fica com raiva de Deus, né? Que não compreende realmente, né? As necessidades espirituais do ser, que passa por uma perda e fica com raiva de Deus, né? Por quê? Deus, por quê? Né? A não aceitação de fatos da vida, né? Perder uma casa pelo incêndio, né? Ou Rebote, aconteceu, né? Uma doença gravíssima, né? Então, esses são vários os fatores que geram aquela mágoa e aquela raiva, né? Agora, por que algumas, ou tem alguma aqui que vocês acham que é mais intenso ou menos intenso? Que vai ser mais ou menos difícil de perdoar? Eu acho que depende da pessoa. Depende da pessoa, depende da situação em si. Acho que ao longo do tempo eu comecei a perceber que tem coisas que atingem algumas pessoas tão fundo quanto outras coisas não atingiriam e atingem outras pessoas, entendeu? Então, às vezes, você fala assim, mas eu tô sofrendo por causa disso, e você compartilha com pessoas diferentes e você vai ter reações diferentes. Algumas pessoas vão dizer assim, sério que você está preocupado com isso? E outras pessoas vão dizer assim, meu Deus, fizeram isso com você, não acredito. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas recebem de maneira diferente.
épocas da vida também. Tem umas épocas da vida que você passa por certas coisas e fala assim, deixa. Outras vai marcar você pro resto da sua existência. Entendeu? Principalmente, por exemplo, na infância. Se você passa por certas coisas na sua infância e aquilo chega a você, porque, por exemplo, se você tem algum adulto que meio que te livra daquilo, ou você não, faz com que você não perceba o que está acontecendo, talvez aquilo não você passou, mas não registrou, né? Exato. Mas se você registra certas coisas, aquilo vai seguir a sua existência até o final. Então, acho que depende. Não, mas você foi exatamente nos pontos que eu queria comentar. Primeiro, fatos que ocorrem na primeira infância, né, quando a gente está, podem realmente afetar, né, pro resto da sua vida, né, emocionalmente falando. A gente vê isso com frequência acontecer, né? E com relação a qual é mais ou menos, exatamente isso também. Nós somos seres, cada um, né, recebe essas coisas de forma diferente. Então nós vamos reagir de forma diferente a cada um desses fatores, né? Mentira, tô nem aí. Fala o que quer de mim, não tô nem aí, mentiu, né? Então, realmente, nós reagimos de formas diferentes a cada uma dessas situações, né? Mas aí o seguinte, quem passou por isso, por que é tão difícil? É difícil perdoar? Todo mundo concorda aqui comigo que é difícil? Aquele negócio que pega mesmo é difícil. Se você tem que perdoar, não desculpar, se você tem que perdoar, eu acho que é difícil. Eu não levantei a mão, por exemplo, quando você perguntou, porque eu sinto que eu comecei finalmente o processo. Então eu falei, nem vou levantar a mão, porque tá muito longe ainda. Eu tô vislumbrando assim, muito lá na frente, uma luz no fim do vai tá longe. Tá bom. Então, difícil. Perfeito. Só fazer uma pausa aqui. Tinham duas pessoas que chegaram depois. Não que eu quero pegar no pé de vocês, mas por favor, deixa eu ver. Nós estamos no exercício aí. O que é esse negócio azul que você tem na mão? É só no... Então eu quero que você segura. Segura assim. Tá vendo como é que o povo tá fazendo? Segura aí. O que você tem pra segurar aí na sua mão? Deixa eu ver. Pega um telefone, uma coisa aí, fica segurando aí também. Quem já desistiu? Quem já desistiu? Alguém já desistiu? Já cansou? Eu escutei alguém dropar alguma coisa no chão. Dropar foi muito. Então, continuando aqui, por que é difícil perdoar, né? Com frequência, nós vemos que nós nos magoamos e ficamos com raiva de situações ocasionadas pelas pessoas que são mais próximas de nós. Com frequência. Claro, isso aqui nós não estamos falando de situações, por exemplo, de violência, assassinato, assim, donada, por assim dizer, mas de não conhecer diretamente, mas na maior frequência nós nos ofendemos, nos magoamos com aqueles que estão mais próximos, né? Aquelas pessoas que acho que nos conhecem mais intimamente e que você acha que então, né, você se entrega e não espera que aquilo aconteça. Acho que essa dor pega também, né? Então, é difícil restabelecer uma relação quando, né, digamos, a casa desabou e você tem que reconstruir. É mais difícil do que construir uma casa num terreno limpo, não é? Então, esse é um dos motivos do que é tão difícil, né? Restabelecer aquele elo de confiança, né? É difícil perdoar porque nós, muitas das vezes, nos consideramos infalíveis. Eu nunca faria isso que a pessoa fez comigo. Nunca faria, né? Ou a gente acha que a gente nunca vai pisar na bola com outros, seja por aspectos diferentes do mesmo fato. Às vezes umas coisas, não, eu tô tranquilo, nunca ofendi ninguém, né? Por quê? Voltando àquele aspecto, cada indivíduo é diferente. Às vezes você ofendeu alguém nem se tocou que ofendeu.
mas afetou aquela pessoa, né? Ou no teu julgamento tu tem motivo. Ou no teu, exatamente. Não, mas eu fiz isso. Exatamente. Então, né, esse fato de não. Então, o que nós temos que fazer? Sempre buscar nos colocar no lugar da outra pessoa, né? Quem sofreu, digamos, por exemplo, o abandono, né? Por que minha mãe me abandonou? Eu não sei os motivos reais, né? Por que minha mãe me deixou no orfanato ou sei lá, qualquer situação, né? É difícil, óbvio, mas nós temos que tentar buscar entender os motivos reais, né? Porque nós também podemos pisar na bola, nós pisamos na bola com frequência, né? É difícil perdoar porque nós ficamos estagnados na ofensa. Remói, aquilo aí até começa a me aumentar, né? Às vezes começa a fazer aquela picture na sua cabeça que nem foi exatamente aquilo, foi mais ou menos aquilo, mas aí vai aumentando, né? Uma bola de neve. Então, a gente tem que ir bola pra frente, mas é difícil porque a gente fica parado naquela situação. E qual é o perigo disso? Você está preso no passado, está comprometendo o seu presente e com certeza vai afetar o seu futuro. Né? E com relação. Então, por que vai afetar o futuro? Não é só essa vida, não, né? Afeta o futuro porque a gente se esquece nessas situações que a vida continua. Né? Nós somos seres eternos. O que Jesus diz? Antes de ir, reconcilie-se com o teu amigo, com o teu inimigo. Né? Encerrou a vida aqui na Terra, mas a tua dívida ou, né, a situação que os seres envolvidos vão continuar. O teu próprio, a tua própria consciência vai querer resolver aquela situação. A vida, o magnetismo da vida, a sabedoria de Deus, de alguma forma, vai fazer que vocês se encontrem novamente para resolver as pendências. Seja amanhã, seja daqui a 100 anos. Portanto, é melhor, já estou falando, vai resolvendo aí teus pepinos com os outros para não ter que levar para a próxima. Concilia-te enquanto estás a caminho. A caminho, exatamente. Concilia-te enquanto estás a caminho. Constância, Diga. quando esse perdão acontece de um plano para o outro, uma comunicação do plano espiritual para que... Por exemplo, um espírito perdoando um ser daqui ou vice-versa? Vice-versa. Mas e aí qual é a tua pergunta? Acontece. Se conta esse perdão. Claro. Digamos, você pisou na bola, não teve oportunidade de pedir desculpa, se entender com aquela pessoa, enquanto aquela pessoa estava encarnada, né? A pessoa desencarnou. E aí? Se você tá com aquele peso no teu coração, faça uma oração para aquela pessoa. A gente nunca sabe em que condição, né, as pessoas desencarnam, se está bem, se está mal, independente daquilo. Peça perdão. Peça perdão do fundo do teu coração, porque realmente aqueles débitos pesados que a gente tem, a gente não quer obsessores, né, obviamente. Então, mas também não vai só pedir perdão, porque eu não quero obsessor. Tem que ser do fundo do coração, né? Ih, morreu, agora me lasquei, vai me puxar meu pé à noite. Aí também não, né? Tem que ser aquele perdão verdadeiro. Tem que ser aquele perdão verdadeiro. Agora, é mais difícil se for o oposto, né? Se a pessoa que desencarnou prejudicou a quem ficou, fica um pouquinho mais difícil, porque eles estão lá querendo pedir desculpas, digamos assim, né? Pedir perdão, mas aí agora a linha de comunicação com a gente fica um pouco mais complicada, né? Então, provavelmente por meio de um sonho, assim, ou, né, encontros noturnos, quando o nosso espírito se desprende, eles vão tentar. Eu tenho um caso pessoal com relação a isso. Não é no desencarnado com, né, mas, aliás, tem também, mas não vou compartilhar aquele negócio porque
vai tomar muito tempo. Mas eu não lembro há quanto tempo que eu estou frequentando, que eu comecei as atividades com o centro, mas deve fazer uns 9 anos que eu comecei a participar ativamente do centro. Antes disso, eu havia pisado na bola com uma pessoa, não intencionalmente, não foi intencional, mas eu tive uma atitude que eu sei que acabou prejudicando uma pessoa não diretamente relacionada, né, mas prejudicou. E depois do fato, quando eu me toquei da situação e caí em mim, que eu tava prejudicando, que eu havia prejudicado a pessoa, menina, aquilo me incomodava tanto. Eu orava, pedia desculpa. Eu ia dormir, eu sonhava com aquela pessoa com frequência. Eu dizia, por favor, me desculpe. E eu não conhecia essa pessoa, na verdade, diretamente, assim, de ter liberdade de chegar e conversar, não conhecia. Mas no meu sonho eu sabia quem ela era, e nos meus sonhos à noite eu ia e eu pedi desculpa com frequência. Aí comecei a frequentar o centro, né, quando nós estávamos ainda em Poinoma, e eu sabia que essa pessoa começou a frequentar o centro também. Mas aí dos dias que nós frequentávamos não cruzava. E aí aconteceu o primeiro dia que eu tive que me falar no sábado, né? Preparei minha palestra, fui tranquilo, cheguei para falar, quem estava na primeira cadeira, até de Deus não bobeia, né? Deus não pisa na bola. Aí o que aconteceu? Eu aqui dando a palestra, e caramba! Consegui terminar a palestra, e a primeira coisa que eu fiz ao terminarmos, eu falei, posso falar com você? Chamei a pessoa lá fora e me desarmei. Pedi, chorei, né, pela emoção do momento, pela oportunidade que Deus havia me dado, né, porque como é que eu posso vir aqui falar, né, se eu não agir o que eu falo, né, as coisas que a gente, né, então foi, nossa, eu agradeci demais a oportunidade que Deus havia me dado, porque aquilo estava me incomodando. E aqui, a partir daquele momento, foi realmente, me desarmou, tirou aquele peso de mim. Não sonhei mais com a pessoa, pedi perdão, tá resolvido. A pessoa também me perdoou, graças a Deus. E nem foi assim tão... Ela não estava vendo tanto como eu estava, né? Enfim... Então, realmente é um alívio, né? Quando a gente tem essa oportunidade de tirar esse peso da gente. Constância, pode só dar uma palestra semana que vem, vai ser sobre obsessão. Então, tá tudo se encaixando muito bem aí e vai ajudar um pouco no teu ponto, Mansa. Mas eu diria o seguinte, que o perdão e perdoar é muito interno da pessoa. Ao ponto que você não precisa necessariamente que a outra parte também esteja na mesma perdão e perdoar. Essa que é a parte importante. Ou seja, não é porque alguém desencarnou que você acha agora que não pode mais fazer a reconciliação. O perdão e o perdoar não pode existir. Claro que pode. Porque é uma coisa muito mais interna dentro de você do que externa. E o mais interessante é como nós somos tão pequenos. Porque às vezes a gente não quer perdoar porque acha que o outro não vai pedir perdão. E às vezes a gente não quer pedir perdão porque o outro não vai perdoar. Olha que coisa maluca, como se a gente precisasse da coisa recíproca, e não é verdade. Então é muito mais como você falou. Na hora que você, de fato, aceita aquilo dentro do coração, você já está fazendo o seu papel. Esperamos que a outra pessoa faça a dela, mas não significa que é obrigatório. Exatamente. Só uma coisa, essa problemática de ficar estagnado na ofensa, ele é maior do que a gente imagina. A gente fala aqui, comenta tudo, mas se você parar para pensar numa mesa mediúnica, a maioria dos problemas de obsessão é por causa disso, né? Então, essa problemática da gente ter esse monoideísmo, ideia fixa, é uma problemática muito grande ainda na atual conjuntura que a gente se encontra espiritualmente. Então, quanto mais a gente puder realmente relevar e perdoar, e buscar o auto-perdão e perdoar o próximo, e ir atrás do perdão, melhor é pra gente. Isso é um problema sério ainda que a gente tem.
Por isso que nós falamos no começo, o perdão é um dos sentimentos mais complexos e libertadores. Né? Continuando, a gente deve perdoar todo erro, toda falta? Deve perdoar? 70 vezes 7. Devemos perdoar todo erro. Um assassinato. Devemos. Voltando ao aspecto da vida eterna. Né? É difícil, imagina, perdoar um assassinato é barra. Eu não sei como eu lidaria com a situação, né? Quem passou, que Deus abençoe, que consiga tirar esse peso do coração. Né? A gente vê o que acontece. Né? É de tirar o chapéu realmente para aqueles que perdoam esse tipo de situação. Mas devemos. Porque, realmente voltando ao aspecto da vida eterna, nós não sabemos se numa vida anterior nós também pisamos na bola a esse ponto. É? Então, mas vivendo a situação realmente é difícil, né? E quantas vezes a pessoa pisou na bola, você foi lá, desculpou, passou o tempo, a pessoa pisou na bola fazendo exatamente a mesma coisa. Perdoa de novo? Perdoa. A segunda vez tem que ser 70 vezes 100. Pois é. Aí a gente vai para o que Jesus nos disse, né? Pedro se aproximou e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Alguém já fez a conta? Eu devia ter feito. 490. Tu tem que perdoar 490, né? Aí a mulher chegou pro Chico em Minas: Chico, não aguento mais, eu quero divorciar do meu marido. Dia sim, dia não, ele chega em casa bêbado, me agride, né, por palavras. Tem vezes que a coisa fica mais séria. Eu não aguento mais, Chico, eu quero divorciar. Tá me fazendo mal. E o Chico disse que estava pronto para falar isso, minha filha, né? Porque se tá te fazendo mal, tu, né, Fran? Ele disse que Emmanuel apareceu na frente dele e falou: Chico, não encoraja. Não encoraja. Fala pra ela que tem que perdoar. E aí, Chico, minha filha, a irmã tá aqui dizendo, tem que perdoar. Poxa, Chico! Mas eu já fiz as contas, Chico. Dia sim, dia não. Isso já faz uns 7 anos. Já passou dos 490, Chico. Aí Chico ficou de calça curta, né? Eu falei: mano, já passou das 490. Aí eu, pô, Chico, é cada erro. Tem que perdoar 70 vezes 7 cada erro. Aí eu falei: minha filha, Deus te acompanhe. Continua, Deus te acompanhe. Né? Passou-se cerca de 1 ano, a mulher voltou, vestida de preto, naquela época, né, quando a pessoa morria, né, a família ficava de luto. Chico, meu marido morreu, Chico. Eu sinto tanta falta dele. Eu sinto tanta falta dele. Parece Emmanuel, tá vendo, Chico? Ela perdoou. Ela perdoou de verdade. Né? Mas vamos entender de verdade por que Jesus falou. Primeiro, por que tem esse negócio de 7? Alguém sabe por que tem esse negócio de 7? O 7, aliás, tem, né? Quem entende de cabala, essas coisas, tem um negócio de 7 é um número mágico, dessas coisas todas, né? Na verdade, naquela época, e quem fez um estudo disso, aliás, foi... como é que é o juiz? Haroldo explicou isso uma vez. Ele disse que o 7, naquela época, era considerado como... Quem lembra de matemática, a gente não estuda a fórmula com N,
O que significa o N? Quem é bom de matemática aqui? O que significava o N? Infinito número de vezes, né? Ou substitui, então é como um número que não tem fim. Naquela época, o 7 era considerado assim. Quando a gente fala, eu fiz isso N vezes, o 7 era isso. O 7, então, era quantas vezes forem necessárias. Aí, por isso que ele perguntou, então eu devo perdoar N vezes? Não só N, 70 vezes N. Né? Então, é realmente para nós compreendermos que Jesus falou que a gente tem que perdoar. Tem que perdoar sempre. Né? De novo, é difícil, nós todos sabemos. Né? Mas... É um caso, viu, Constância, muito bonito no Brasil. Não sei se vocês lembram desse caso, fazem acho que uns 12, 13 anos mais ou menos. Um pai perdeu o filho. Foi assassinado o filho dele. O cara é até meio japonês asiático, que ele fez até uma blusa com o retrato do filho dele. Vocês lembram desse caso? Que ele foi lá e perdoou da prisão o assassino do filho. E aí os jornalistas questionaram, você perdoou? Significa que você deve tirar ele da cadeia? Ele falou, não. Eu estou perdoando para não carregar isso para frente. Não, nem pelo meu lado e nem pelo lado do assassino. Mas ele fez um erro aqui que ele tem que pagar por isso, pela justiça do homem. Mas em relação comigo, ele não tem mais nenhuma dívida. Esse aspecto a gente já resolveu. Muito bonito, né? Muito bonito. Aconteceu agora na Colômbia. Né? Vocês viram isso? Eu vi isso hoje. Não. Na Colômbia teve... A mulher perdeu o filho único e ela teve que ajudar pessoas a ir para a casa dela e botou um rapaz para ajudar esse rapaz. Mas ficou pálido que viu a foto do menino. Foi ele que tinha matado o menino. E pediu à mulher, ela disse, olha, ele já foi, eu vou te ajudar. Eu vi isso hoje na noite. Agora indo para um pouquinho o outro aspecto, né? O de pedir perdão. Por que então é difícil pedir perdão? Quem acha que é mais difícil pedir perdão? Né? Pelo orgulho, né? Por quê? É difícil reconhecer que a gente pisa na bola? É difícil. É difícil. Né? Reconhecer as próprias... E como nós falamos antes também, às vezes a gente pisa na bola com a pessoa e não se toca. Né? Porque cada um interpreta de uma forma diferente. Né? É difícil pedir perdão porque nós não reconhecemos, não sabemos identificar o limite dos outros. Né? Voltando, como somos seres realmente individuais. Às vezes o que afeta um não afeta outro. Você tem que ir encontrando, né? A vida é isso, a gente vai encontrando, né? O limite de um é aqui, e assim são os relacionamentos. Né? Então nós temos que buscar compreender um pouquinho mais o limite de cada um. O orgulho, né? O de rebaixar-se perante o outro, tudo bem, reconheço o meu erro, mas daí chegar e falar com a pessoa, putz, né? Não é um ato de rebaixamento, aliás, é um ato de bravura, que você tem aquela capacidade, né, de ir lá e ajustar suas contas com o outro. Eu acho que nesse caso a gente sempre pensa que o outro vai reagir como a gente reagiria. Eu acho que até nesse momento, porque eu acho que o perdão tem muito a ver com o julgamento também. Tipo, se eu não te perdoo, se eu não te perdoo é porque eu nunca faria isso. Então eu tô julgando que ele é uma má pessoa e fez isso. Entende? Eu acho que o julgamento e o perdão eu acho que andam meio juntos, assim. Então, se eu tô pensando que ele vai me julgar, eu também julgaria a pessoa. Que é realmente isso, a gente vê no outro que a gente tá assim, né? Que sobra na gente. Que sobra na gente. O ego ferido, né? Por vários desses motivos. Né? Putz, agora eu vou ter que fazer isso. O orgulho, como nós já falamos. E o orgulho, sim. O orgulho nesse sentido vai ser sempre o principal. Por isso que nós colocamos 3 vezes. Né? Por aspectos diferentes, mas ele vai ser sempre a causa principal. Por quê? Porque agora é a mudança de atitude. Basta pedir perdão? Não. O que mais precisa?
Pra não fazer de novo. Não pisar na bola de novo, né? Aí é verdade, né? Então você, a partir do momento, o pedir o perdão, você vai, pede, mas você reconheceu o erro, aí tem que mudar de atitude, né? Senão o que adianta? Diga, mãe. Capacidade de reflexão, de autoconhecimento. Né? Pois é. E não rescindir no erro, exatamente. Aí vem aquela pergunta que você tinha comentado com relação a isso, né? Você foi lá, pediu perdão, e se a pessoa não te perdoar? E aí? Você fez a sua parte. Ah, mas convive com isso. É bonito, mas convive. Ainda mais se é uma pessoa que tu realmente gostar, ou uma pessoa próxima. Porque realmente aí a pessoa vai estar estagnada no passado, como nós falamos, né? Mas o teu peso você tirou. Vai sofrer as consequências, mas não significa que você não vai sofrer as consequências desse ato. Não é? O pedir o perdão não significa, né, que aquela situação se encerrou. Há vários outros processos concomitantes, né? Então, uma hora vocês vão se resolver. Seja aqui, espero que seja aqui, mas uma hora, né, a situação vai se resolver, né? E aí tem o de perdoar-se a si mesmo. Para mim, na verdade, esse é o mais difícil. Eu perdoo até facilmente. É mais importante. Perdoo facilmente. Já sei que agora eu sei pedir perdão, porque aquela pessoa ali foi bem uma situação. Então eu não tenho dificuldade dos dois, mas o perdoar-me a mim mesmo, pra mim, é o mais difícil. Eu me culpo muito de certas... Mesmo que sejam atitudes banais, eu me culpo muito disso. Então, é difícil também, né? Então, quais são os processos pra gente conseguir perdoar-se a si mesmo? A gente tem que reconhecer o erro, esse é o primeiro, né? Reconhecer o que errou. Nós temos que reconhecer que nós ainda somos seres imperfeitos. Por isso que a gente erra, né? Nós somos seres imperfeitos. Em aprendizado. Aí vem outra etapa difícil. Nos libertarmos da culpa. Olha, se a gente entendeu que nós somos seres imperfeitos, né? Talvez seja mais fácil da gente conseguir tirar o peso da culpa, né? E aí também volta, o quê? A gente tem que não só fazer isso, mas poxa, aí ficar errando sempre aí também não dá, né? Então, mudança de atitude, né? E basta só isso? Não. Porque daí nós vamos ter que ressarcir a dívida, né? Conosco mesmo ou com o próximo, né? Porque tudo bem, contraiu, perdoou e aí ficou por isso mesmo? Às vezes sim. Se o entendimento mútuo foi, né, naquele nível realmente que quitou a dívida, beleza. Mas há situações em que aquilo vai gerar um processo karmático, digamos assim, né? Seja com aquele indivíduo, seja numa outra situação, que você vai ter que ressarcir aquela dívida. Lembrando, tomando como analogia o que o Abel comentou sobre a questão de ficar estagnado na ofensa, ficar estagnado na culpa também é muito sério. Desnivela o seu nível vibratório, você começa a operar numa dimensão diferente, porque tudo que você olha, você acha que você é culpado, que você não fez direito, ou que você está pisando na bola constantemente. Isso também prejudica a sua saúde espiritual, mental, emocional. Inclusive, para adicionar nisso aí, esse é o sentimento que é mais usado por espíritos inferiores, que são magnetizadores, que influenciam outros espíritos imperfeitos também. É o sentimento da culpa, né? E o sentimento do medo. Esses dois. A culpa é o pior. Né? Ele põe a culpa, põe tudo na pessoa e ali ele manipula a pessoa. Então, cria uma noção de vitimização. Então, assim, da mesma maneira que a gente tem que tomar cuidado para não ficar estagnado lá na ofensa, né?
Também não ficar estagnado na culpa, porque também vai atrapalhar meu futuro, né? É o presente do meu futuro. E as doenças começam a aparecer, né? Porque o escudo não tá legal, aí vem depressão, aí vem a síndrome do pânico, e só vem. Dentição, compulsão. E a Emmanuel fala que a culpa é um vulcão avassalador. Eu acho muito machuque. Eu não quero que ninguém me machuque, pelo amor de Deus, mas eu prefiro que alguém me machuque se eu tiver que escolher do que eu machucar alguém. E Jesus falou, nada nem ninguém merece a minha paz. Então, go let God. E na prática, né? Na prática do perdão, desses 3 aspectos, do perdoar, do pedir o perdão e do perdoar-se a si mesmo, vamos compreender o que isso significa. O perdoar não significa esquecer, não significa necessário. Se você conseguir perdoar e aí daqui passou ano, você nem lembra mais, kudos to you, né? Um grande mérito seu. Mas não necessariamente perdoar significa esquecer. Porém, significa, caso você se lembre, né, o que vai acontecer com maior das frequências, né, com grande frequência, mas será recordar do fato sem sofrer, ou sem se punir, pois aquilo aconteceu, mas tranquilo, já estamos quites, né, eu não tenho mais mágoa, não tenho mais ressentimento, né. O perdão não significa necessariamente o fim da dor, né? Não significa, às vezes ainda dói, né? Principalmente se isso acarretou consequências físicas. Um atropelamento, por exemplo, onde a pessoa ficou tetraplégica, a dor não cessou, né? Então a pessoa pode vir a perdoar quem o atropelou, emocionalmente, espiritualmente falando, mas não cessou a dor. Ele ainda sofre as consequências, né, daquela situação. Mas, se conseguir perdoar, vai libertar-se daquele peso, né? E como eu falei, ao recordar não só não sofrer, mas como não punir. Não adianta também perdoar condicionalmente com a punição. Tudo bem, eu perdoo, mas você vai ter que fazer isso. Aí também não adianta, né? Porém, perdoar, eu acho que alguém aqui havia falado nisso, não significa consentir com a repetição do fato, né? Você perdoou, conversa com a pessoa, né? Ou nos casos, digamos assim, que necessitam o envolvimento da justiça, né? Se você perdoa a pessoa, mas você tem que, de certa forma, evitar que aquele fato não vá ocorrer com outras pessoas, né? A pessoa foi... Deixa eu só encerrar uma primeira. A pessoa foi... Deus me perdoe. A pessoa passou por uma violência sexual, por exemplo. Né? Foi um amigo do college. Né? Tudo bem se a pessoa perdoar, mas a consequência daquilo vai ter que ser lidada com a justiça, né? Pela própria segurança de outras pessoas, né? Diga. Tem uma passagem na Bíblia de Maria Madalena que Jesus diz isso para ela, né? Vai em paz, mas não peque mais. Do apedrejamento, né? Ele fala que errar é humano, insistir não é burrice. É burrice. E a bandidora é a bandidez, né? Então, a gente ainda não está no nível que Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Isso a gente é um processo ainda um pouquinho mais demorado. Né? Mas o aspecto do perdão envolvendo esses fatores já é um step ahead, for sure, né? É um grande mérito. Agora vamos ver um pouquinho dos benefícios do perdão. O perdão ajuda a diminuir a pressão arterial, o coração vai ficar mais leve, mais saudável. Né? Diminui a ansiedade, né? Que a gente fica tenso, principalmente se acabou de acontecer o fato, coisa assim, que a gente fica realmente tenso. Né? Ajuda a diminuir a ansiedade.
Consequentemente, alivia as dores musculares, porque quando a gente está ansioso, a gente fica tenso. Né? Reduz os problemas do sistema digestivo também. Quando a gente está com raiva, quando a gente está com mágoa, afeta, a gente sabe, como o nosso amigo lá falou, afeta muito o nosso organismo físico, e um deles é o sistema digestivo. Úlcera, gastrite, úlcera. Né? Por consequência, a gente vai dormir um pouquinho melhor, principalmente se o nosso impactante ou impactado estiver do lado espiritual, né? Que você dormiu, ele vai estar ali, né? Então, quitar aquela dívida também vai ajudar a melhorar o sono, não só pelo aspecto físico, mas as tribulações espirituais do sono. Reduz as chances de estresse e depressão causadas por esses fatores, né? E é o primeiro passo para a libertação karmática, né? Porque, como nós falamos, somos seres eternos e o quitar e o pedir perdão não necessariamente significa que aquilo está resolvido, mas é o primeiro passo para começar a quitar a dívida, né? E encerrando, Jesus não, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8. E os Espíritos nos dizem: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Né? Ou seja, traduzindo isso aí para o nosso português aqui, quanto mais a gente conseguir entender a vida espiritual, entender que nós somos falíveis e também o meu irmão é falível, menos a gente vai se ofender. É como, uma analogia assim, é como quem tem filho, né? Ou criança pequena. Vem a criança de 5 anos, você não deu o doce antes da janta, não te amo mais, mãe. Meus fazem isso de vez em quando, mãe, não te amo mais. O pai vai se ofender por causa disso? Não, isso aí você sabe que já passa, né? Então é a mesma coisa com a gente. Quando nós começarmos a compreender isso, a gente não vai se ofender com tanto. Tanto que já tem ofensa aí, como você disse, né? Antes já me ofendia, hoje já nem dou mais bola, né? Então, quanto mais nós formos avançando nesse aspecto, menos nós vamos nos ofender. E vamos lembrar de Jesus, né? O ser mais perfeito que pisou nessa terra. Ele não tinha dívidas a quitar, né? Sofreu mais do que qualquer um. E chegou lá na cruz, o que é que ele disse para os algozes? Que ele perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Né? Com isso nós encerramos